Você já compartilhou uma conquista com alguém próximo e, mesmo recebendo um sorriso em troca, sentiu um aperto no peito? Como se algo estivesse fora do lugar. Já teve a impressão de que alguém que caminha contigo, que ora ao seu lado, que te abraça e diz te amar, na verdade, deseja em silêncio a sua queda? Pode parecer duro, mas Deus tem formas misteriosas de abrir nossos olhos. Ele revela quem carrega um coração puro e quem camufla inveja por trás de gestos de amizade. Muitas vezes, o que paralisa a nossa vida, esfria nossa fé ou mina nossos sonhos, não é falta de oração, esforço ou fé. É a inveja disfarçada de alguém que diz nos amar. Neste vídeo, vamos mergulhar em passagens bíblicas profundas, em histórias que mostram como Deus fala, revela e até interrompe caminhos para nos proteger. A inveja pode se disfarçar de cuidado, carinho e parceria. É um veneno silencioso, perigoso justamente porque se esconde. Mas há uma chave espiritual escondida nas Escrituras. E se você ficar comigo até o fim, vai enxergar com mais clareza, vai entender o que te trava e, mais importante, como romper. Deus quer abrir seus olhos hoje. Quer te dar discernimento para perceber o que está por trás dos sorrisos e te libertar. Pense comigo. Quantas vezes sua vida travou depois de confiar demais em alguém? Quantas vezes seu coração se feriu por abrir portas para quem só fingia apoiar? Talvez você nem tenha percebido, mas seu cansaço espiritual, suas frustrações repetidas ou aquela sensação de que algo está errado, pode ser reflexo da inveja silenciosa de alguém que está perto demais. O Espírito Santo nos alerta, e ele faz isso de várias formas, por meio de sonhos, palavras que parecem casuais, desconfortos que surgem perto de certas pessoas. Quando você está alinhado com Deus, essas pistas não são coincidência, são livramentos disfarçados. Neste vídeo, vamos caminhar por histórias bíblicas que revelam como o céu reage diante da inveja disfarçada. Você vai entender por que certos caminhos são interrompidos, certas pessoas se afastam e algumas portas simplesmente não se abrem. Não é castigo, é cuidado divino. E antes de começarmos, escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa frase é nosso elo espiritual, nosso lembrete de que esse canal é mais que conteúdo. É refúgio para quem precisa ouvir a voz de Deus onde estiver. Se você sente que essa mensagem já está tocando o seu coração, compartilhe com alguém. Deus pode usar o seu clique para libertar outra vida. A traição de Caim nos ensina algo profundo. A inveja nem sempre vem de fora. Às vezes ela nasce dentro de casa, no coração de quem conhece sua história, suas lutas, suas orações. Caim não era um estranho. Era o irmão de Abel. Ambos levaram ofertas ao Senhor, mas Deus se agradou de Abel. E o que poderia ter sido um momento de aprendizado, virou o estopim de um crime movido pelo ciúme. Caim poderia ter perguntado: como posso melhorar minha oferta? Mas preferiu alimentar o ressentimento. O ódio silencioso cresceu até explodir. E assim, ele tirou a vida do próprio irmão. E o que Deus fez? Advertiu. Alertou, falou com Caim antes da tragédia. Por que estás irado? Se fizer o bem, não será aceito. Gênesis 4, 6, 7. Mas Caim ignorou. Hoje, isso ainda acontece. Pessoas próximas, que caminham ao seu lado, não suportam ver sua luz acesa. Elas te aplaudem por fora, mas por dentro torcem para que você tropece. Mas Deus vê o coração. Ele envia sinais. Um incômodo, um sonho, uma palavra que toca justo naquela pessoa. Deus perguntou a Caim onde estava Abel. Não porque não soubesse, mas porque há uma prestação de contas. Quem te fere por inveja será confrontado pelo Criador. E você, como Abel, siga sendo fiel. Mesmo calado, sua voz clama dos céus. Deus te ouve. Deus te justifica. Você já parou para pensar por que Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, nunca o afastou do grupo íntimo? Judas participou dos milagres, ouviu as parábolas, sentou à mesa. Mesmo assim, foi com um beijo que ele selou a traição. Um gesto de afeto usado como arma. Jesus sabia,
E mesmo assim permitiu. Não porque fosse ingênuo, mas porque certos traidores precisam estar por perto para que o plano de Deus se cumpra. Às vezes, Deus também permite que pessoas falsas fiquem próximas de nós, não porque Ele quer nos ferir, mas porque há lições que só aprendemos sob pressão. O beijo de Judas não impediu a cruz, ao contrário, o levou até ela. E a cruz era parte do propósito. Talvez você esteja cercado de elogios vazios, de abraços que escondem inveja, mas Deus está te dando olhos espirituais. Vai chegar o tempo em que o que antes era confuso vai se tornar claro, e você não vai mais duvidar do que sente. O Espírito Santo vai confirmar. Jesus não reagiu com fúria, ele seguiu seu caminho. Porque quem conhece sua missão não para confrontar todo Judas. Ele ora, observa e age no tempo certo. E assim como Cristo venceu, você também vencerá, mesmo que o beijo venha antes da vitória. No livro de Números, capítulo 16, vemos Corá e outros líderes se levantarem contra Moisés. À primeira vista, pareciam preocupados com justiça. Diziam: todos somos santos, por que Moisés se exalta? Mas por trás do discurso bonito havia inveja, uma vontade escondida de ocupar um lugar que Deus não havia dado. É assim até hoje. Pessoas se aproximam com palavras doces, mas não suportam a graça que Deus derramou sobre você. Elas formam alianças, murmuram em segredo, colocam dúvidas no coração dos outros. E o pior, muitas vezes, conseguem apoio. Mas Moisés não reagiu com gritos. Ele se prostrou diante de Deus. Porque quando a luta é espiritual, a resposta não vem da carne, vem do céu. E foi isso que aconteceu. Deus ordenou que Moisés se afastasse, e diante de todos, a terra se abriu e engoliu os rebeldes. Há momentos em que você não precisa se justificar, só precisa confiar. Não jogue o mesmo jogo do invejoso. Não caia na armadilha do confronto. Ore, se mantenha firme. Deus vê o que está acontecendo, e no tempo certo Ele age, expõe e restaura tudo o que te foi tirado injustamente. Você sabia que até pessoas escolhidas por Deus podem se perder se deixarem a inveja entrar no coração? Saul é a prova disso. Ungido como rei, profetizou, foi honrado, mas tudo começou a desmoronar quando Davi venceu Golias e passou a ser exaltado pelo povo. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. E ali, uma semente amarga brotou no coração do rei. Davi não roubou nada, apenas viveu o chamado de Deus, mas isso foi o suficiente para Saul vê-lo como ameaça. A partir daí, ele perdeu a paz, perdeu o foco e começou a viver em função de perseguir quem só queria fazer o bem. Quantas vezes isso acontece conosco? Você não fez nada de errado, mas sua luz incomoda quem parou no caminho. E Davi, mesmo sendo perseguido, escolheu não tocar em Saul. Ele fugiu, chorou, orou, mas nunca revidou. Porque quem confia em Deus não precisa se defender com as próprias mãos. No tempo certo, Deus o exaltou, não por politicagem, mas por permissão divina. Essa história nos alerta. A inveja pode nos cegar, até se estivermos dentro da igreja, até com dons espirituais. Por isso, se em algum momento você se viu desejando o que é do outro, se comparando, murmurando em silêncio, peça perdão. Deus ainda fala contigo. E se você se quebrantar, Ele te restaura. Você já teve a sensação de que alguém próximo poderia colocar tudo a perder? Que mesmo com aparência de estabilidade, essa pessoa carrega atitudes que te afastam da paz e até da vontade de Deus? Essa é a história de Abigail. Casada com Nabal, um homem rico, mas tolo e arrogante, ela precisou agir com sabedoria para impedir uma tragédia. Davi, em fuga, havia protegido os servos de Nabal. Em retribuição, pediu mantimentos, mas Nabal respondeu com desprezo e zombaria. Ferido na honra, Davi se preparava para atacar. E foi então que Abigail entrou em cena. Com humildade e discernimento, levou ofertas, palavras sábias e o mais importante,
a verdade. Ela não encobriu os erros do marido, pelo contrário, reconheceu. Nabal é o nome dele, e a loucura o acompanha. Que coragem! Por causa de sua sensatez, Davi recuou. O sangue não foi derramado, e dias depois, quando Nabal morreu, Davi a tomou como esposa, reconhecendo nela uma mulher guiada por Deus. Essa história ensina que a aparência não é tudo. Muitos têm posição, bens, influência, mas estão travando as promessas de Deus em sua vida. E talvez hoje, Deus esteja levantando um Abigail, ou talvez seja você, para impedir que o mal prospere, para proteger o que ainda nem chegou. Peça discernimento. Deus vai te mostrar quem está edificando e quem está destruindo. Nem toda amizade é o que parece. Nem todo irmão que caminha ao seu lado tem um coração puro. Jesus sabia bem disso e nos revelou em uma de suas parábolas mais profundas, a do joio e do trigo. À primeira vista, os dois são iguais. Crescem lado a lado. Mas o joio é estéril, vazio, venenoso. Só se revela com o tempo. Jesus disse: deixem crescer juntos até a colheita. Isso nos ensina que nem sempre é o momento de arrancar. Às vezes, agir cedo demais pode ferir o que é bom, o que é verdadeiro. É preciso paciência, vigilância, oração. O tempo revela os frutos. O tempo separa o que é genuíno do que só tem aparência. Quando Deus começa a te abençoar, promover, usar, você percebe quem vibra com você e quem silencia, quem te apoia e quem desaparece. Não se assuste, nem tente arrancar o joio com raiva. Ore, espere. O Espírito Santo vai mostrar quem é quem, e no momento certo, Deus mesmo fará a separação. O trigo é guardado, honrado, levado para o celeiro. O joio, lançado fora. A diferença não está no que dizem, mas no que produzem. Continue sendo trigo, continue crescendo. Deus está limpando o campo da sua vida, e o que Ele plantou em você vai florescer. Você sabia que nem todo elogio vem de um coração sincero? Que há palavras doces que carregam intenções sombrias? Paulo e Silas viveram isso. Enquanto pregavam e libertavam vidas em Filipos, uma jovem os seguia gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Soa bonito, né? Mas havia algo errado. Aquela moça tinha um espírito de adivinhação. Usava palavras espirituais, mas seu coração era dominado por manipulação. Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu. Aquilo não era reverência, era perturbação. Era bajulação usada como arma para desviar, confundir, infiltrar. Ele não discutiu, não retribuiu com elogios. Ele discerniu, repreendeu, expulsou. A máscara caiu. Muitos hoje ainda caem nesse laço. Pessoas que se aproximam com palavras bonitas, com aparência piedosa, mas carregam inveja, interesses ou até contaminação espiritual. E você sente aquele desconforto que não dá para explicar. Isso é o Espírito Santo te alertando. Nem toda voz doce é bênção, nem todo amém é sincero. Ore por discernimento. A bajulação alimenta o ego, mas enfraquece a alma. E quem é guiado por Deus não vive de aplausos, vive de verdade. Agora imagine uma amizade verdadeira, marcada por lealdade e honra, sendo separada por causa da inveja ao redor. Essa é a história de Davi e Jonatas. O trono que seria de Jonatas estava profetizado para Davi. A glória, a unção, o favor do povo, tudo apontava para o jovem pastor. Mas em vez de se opor, Jonatas reconheceu o plano de Deus e fez aliança com Davi. Eles se amavam como irmãos. Mas a inveja de Saul, pai de Jonatas, contaminou tudo. A perseguição se tornou insustentável. Davi precisou fugir. E os dois tiveram que se despedir, em lágrimas. Não por falta de amor, mas por excesso de discernimento. O ambiente estava tóxico. A permanência colocaria a promessa de Deus em risco. Essa história nos mostra que nem toda separação é derrota. Às vezes é livramento. Há pessoas boas, sinceras, que precisamos deixar ir, porque o entorno se tornou perigoso.
e não adianta insistir. Quando o Espírito Santo diz afaste-se, é proteção. Jonatas foi leal até o fim. E mesmo separados, sua amizade com Davi foi eterna diante de Deus. Nem toda distância apaga o amor, e nem toda despedida é fim. Às vezes, é o começo de um propósito maior. Se você chegou até aqui, permita-me te dizer algo com toda sinceridade. Você é diferente. É raro, é escolhido. Poucos ficam até o fim. Poucos têm fome de discernimento. Poucos suportam o confronto espiritual que liberta, transforma e revela. Mas você ficou. Você permaneceu. Você suportou cada confronto, recebeu cada revelação. E por isso, com fé e convicção, escreva agora aqui abaixo nos comentários: Deus me fez enxergar. Essa frase é mais que uma expressão, é um selo espiritual. É com ela que eu reconheço os que desejam profundidade e verdade com Deus. E se você puder, compartilhe este vídeo com alguém. Talvez essa pessoa esteja vivendo em laços disfarçados, amizades tóxicas, alianças que drenam sua fé. Seu compartilhamento pode ser o que vai abrir os olhos de alguém e salvá-la de uma ruína emocional ou espiritual. Não subestime o poder de um clique quando feito em nome do reino. Às vezes, um simples gesto seu se transforma em resposta de oração para uma alma cansada, perdida ou enganada. Agora escute isso. Inscrever-se neste canal não é apenas um ato digital, é espiritual. É como fincar uma bandeira no terreno da fé e declarar: eu escolho crescer. Eu escolho permanecer. Eu escolho ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela me confronta. Há quem passe a vida em lugares onde a verdade nunca é dita, onde a alma nunca é alimentada. E quando encontra uma palavra viva, hesita em se comprometer. Mas o inimigo sabe o poder de uma verdade revelada. Ele sabe que esta palavra pode romper amarras, revelar máscaras e destravar destinos. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se já faz parte dessa família espiritual, receba minha gratidão. Você é parte do que Deus está construindo aqui. Guarde isso. A vida é um campo, e você é o solo. Diariamente, sementes são lançadas sobre você. Só floresce o que você permite criar raiz. Proteja o que Deus te deu hoje. E quando a música de encerramento começar, não saia. Feche os olhos, silencie. Deixe o Espírito Santo continuar o que ele começou, até o último segundo. Ele está com você.